Olá! Neste canal você vai acompanhar diversas crônicas e sagas. Mas antes de seguirmos com o episódio, peço que se inscreva no canal e deixe seu like. Assim, você nos ajuda a trazer cada vez mais histórias como essa. Muito obrigado. Dahlia enfim chega à mansão Thorne. Sua calça-camisa estão rasgadas, mas ela está completamente curada. Então ela avisa para Darius que há caçadores na cidade e que eles a emboscaram na casa dela. Ela disse que havia 4 caçadores lá, 3 homens e uma mulher, que um deles gosta de caçar imortais, que sentiu que aquele homem ama matar vampiro. Darius se mostra preocupado. 3 de seus filhos não estão em casa. Dahlia então fala que o lobo branco o seguiu e o atacou na floresta, e que ficou frente a frente com a fera, mas que 3 lobos menores surgiram de repente e atacaram o lobo branco, ignorando completamente ela. Logo depois de batalharem na floresta bem na sua frente, o lobo branco conseguiu fugir, e que 3 lobos pretos chegaram logo em seguida. Disse que 2 dos lobos pretos eram enormes e que o deixaram partir. Darius então diz que sua suspeita estava certa, que o lobo branco não é da matilha e que algo deve ter acontecido entre eles, que um lobo preto com certeza era Robert e seu filho mais velho, Isaac, mas que agora tem certeza que a matilha não é uma ameaça para eles, e sim o lobo branco. Cortando para Victor, ele estava em um bar na cidade com garotas. A luz fraca do bar refletia nos olhos negros de Victor, enquanto ele sorria discretamente para Chloe, a garota que conheceu na festa. Sentados próximos ao balcão, trocavam frases leves e olhares curiosos. Havia algo nela que o divertia, talvez o fato dela não saber com quem estava lidando. Victor percebe que há 2 homens o encarando no bar. Homens fortes e altos. Victor então se concentra para tentar escutar a conversa deles, mesmo falando baixo. Vampiros escutam bem. Os homens eram caçadores. Estavam no bar. Mas quando Victor chegou, eles logo suspeitaram que ele era um imortal. Victor então fica animado. Olhando para Chloe, ele pensa que finalmente uma oportunidade para mostrar quem é de verdade. Mas não pode quebrar o tratado ali. Ele tem que ser discreto. Isabel estava na frente do bar em um telhado. Ela seguiu Victor. Ela suspeita que é Victor que está se alimentando de jovens na cidade. Ela quer ter certeza. Victor então percebe que os caçadores vão em direção ao banheiro. Ele pretende eliminá-los. Victor é ousado. Não é um vampiro pacífico igual seus irmãos e seus pais. Assim que os 2 homens entram no banheiro, Victor percebe que eles estão a sós e que não há outro humano lá. Victor então fala para as garotas que irá ao banheiro. Ao chegar na porta do banheiro, rapidamente abre a porta e nocauteia um dos homens. Vampiros são rápidos. Os caçadores nem perceberam o que aconteceu. Victor então diz que aqueles homens eram azarados. Ele estava atrás do homem, que nem percebeu direito o que tinha acontecido, e logo dá uma mordida em seu pescoço, se alimentando dele. O homem perde a vida rapidamente. O outro, acordando desnorteado, olha para Victor, que está sorrindo para ele. Victor então avança rapidamente e o elimina também. A porta do banheiro se abre. É Isabel. Ela estava observando seu irmão e suspeitou que ele fosse fazer algo contra os caçadores. 2 homens sem vida no chão do banheiro e seu irmão sorrindo. Ela fala que ele foi descuidado e que poderia ter sido um mortal que tivesse chegado e visto aquela cena. Ela diz: Victor, você realmente é imaturo e impulsivo. Deveria ter esperado eles irem embora e pegá-los na estrada. Mas agora já foi feito. Agora vamos esconder esses corpos. Ninguém pode vê-los. Então ela corta parte do pescoço deles para esconder as mordidas de Victor. Ela percebe que estão armados e as munições são de prata. Então ela os coloca no mesmo box divisório, em cima de um vaso sanitário, e fecha a porta. Entorta a maçaneta
para ninguém abrir com facilidade e achar que está ocupado. Então ela fala para Victor que é melhor eles irem para casa para ninguém suspeitar dele. Chloe então percebe Victor saindo discretamente do bar com uma garota. E então ela vai até ele e pergunta se está tudo bem. Victor para e responde que sim, que aquela é uma de suas irmãs. Chloe então convida ela para se sentar junto com eles. Isabel não quer ficar ali naquele bar, mas ela sabe que precisa disfarçar e agir normalmente. Então ela aceita e eles se acomodam em uma mesa. Elas conversam um pouco, mas diz que precisa ir para casa e que sua família precisava de Victor. Ele pede para as garotas irem para casa e não ficarem naquele bar até tarde, pois a polícia diz que há um serial killer na cidade. E então Isabel e Victor saem do bar e somem. Eles foram em velocidade de vampiro para casa. No outro dia, vemos que a polícia encontrou mais uma vítima do suposto serial killer, também com marcas no pescoço, mas desta vez é um garoto. Ele estava do lado de uma cafeteria perto da estrada. A polícia presume que o ato aconteceu de madrugada ou tarde da noite. A polícia suspeitava que esse suposto serial killer só pegava garotas, mas pelo visto, todos podem virar sua vítima. Na mansão Thorne, vemos que Isabel não contou para ninguém de sua família que Victor eliminou 2 caçadores no banheiro de um bar e que o bar estava movimentado de pessoas. Ela está agindo como se nada tivesse acontecido. Nem com seu irmão Victor, ela comentou mais nada sobre o assunto. Darius então avisa que mais uma pessoa foi encontrada. Isabel então pergunta para seu irmão discretamente se foi ele também que eliminou esse rapaz na cidade, e ele responde que não, e que só foi os caçadores, pois eles o irritaram e sabiam que ela era um imortal. Victor fala novamente que não foi ele que fez aquilo com as garotas, e agora com esse rapaz. Sua irmã então acredita, e fala que não é para ele contar o que fez noite passada com ninguém, e que aquilo será o segredo deles. Ela disse que entende seu irmão. Às vezes, é difícil se controlar. Darius então conta o que aconteceu com Dália, que caçadores o emboscaram em sua casa e que ela foi perseguida pelo lobo branco na floresta, e então fala para eles se cuidarem, pois agora há caçadores na cidade e eles devem estar em grupos. Diz que caçadores caçam em grupos, mas que às vezes andam em dupla pela cidade. Lúcius então chega em casa. Ele passou a noite fora. Seu pai fala que teve outra vítima e que há caçadores na cidade, para ele tomar cuidado. Isabel pergunta onde ele estava. E para evitar desconfianças, seu irmão Victor fala que Lúcius tem amigos humanos e que tem uma namorada. Lúcius fica calado. Ele não queria revelar isso para sua família, mas entende por que seu irmão revelou isso. Foi para sua família não desconfiar dele. Verônica. Sua mãe fica impressionado por seu filho se relacionar com humanos. Se relacionar com humanos é difícil. O cheiro, o barulho de seu coração pulsando e bombeando sangue, as veias aparentes e o corpo quente. Isso, para um imortal, é tentador. Nem todos conseguem se controlar. Além dessas coisas, tem que disfarçar muito bem. Tem que agir como um humano, fingir se alimentar, fingir emoções. Evitar o máximo que os humanos desconfiem de algo. Os vampiros têm a pele levemente pálida e gelada. Não suportam o cheiro de algumas comidas humanas. Não têm odor ou transpiram. E dependendo da luminosidade do ambiente, a íris do olho fica levemente avermelhada. Então seu pai Darius fala para ele tomar cuidado e que isso é perigoso, mas que ele já sabe disso, pulando para os lobos. Vemos Robert pensativo. Ele estava inquieto há algum tempo. Algo estava te preocupando muito. Os lobos mais jovens não estavam em casa. Vemos que alguns trabalhavam normalmente para sustentar a família. Os mais jovens estudavam no colégio principal da cidade. Robert era dono de uma loja de artigos para caça e pesca, e seus filhos tomavam conta da loja.
Aquela região havia muitos caçadores florestais, pois era uma região com cervos, coelhos e peixes. Mas o que preocupava Robert era o lobo branco. Robert quer se encontrar com ele. Então, ele toma a decisão de patrulhar na floresta, transformado. Sua mulher tenta impedi-lo, mas ele se transforma na frente da casa e corre para a floresta. Cortando para a cidade, vemos policiais interditando o bar. Ali era uma cena de crime. Encontraram os dois caçadores que Victor e Isabel deixaram no banheiro. Vemos que há caçadores perto da cena do crime. Eles querem saber o que aconteceu com os seus amigos. Policiais então falam que eles estavam presos no banheiro e estavam com cortes fundos no pescoço, e que provavelmente foi uma briga de bar. Os caçadores pedem para ver os corpos, pois conheciam os homens, mas os policiais falam que não podem deixar. Então os caçadores saem. Aqueles eram João e Jimmy. Eles saem normalmente, mas sabem o que aconteceu. Pelo corte no pescoço, eles falam que provavelmente foi um imortal que fez aquilo para disfarçar as marcas de mordida. Para eles, não há mais tratado a seguir. Eles vão acabar com todos os demônios daquela maldita cidade. Jimmy recebeu uma informação que há uma casa bem no meio da floresta e que vão ir lá investigar. Mas eles sabem, aquela casa é de algum vampiro ou lobo. Então vão bolar um plano e atacar com tudo que tem. Cortando para Robert. Ele encontrou um rastro. Um animal enorme tinha se alimentado de um cervo na floresta. Vemos restos do cervo. A carcaça ainda estava fresca. Aquilo aconteceu há poucas horas. Robert sabe que foi o lobo branco, pois as pegadas e o cheiro em volta só poderia ser de um lobo. Cortando para os caçadores. Vemos eles se preparando para entrar na floresta. Aquelas expressões de fúria. Os caçadores estavam determinados. Entram na floresta dispostos a vingar os seus amigos. Logo à frente, eles encontram um garoto andando na floresta sozinho. Jimmy aponta sua arma para o garoto. Aquele garoto era Bob. Os caçadores perguntam para ele o que ele estava fazendo naquela floresta, e sozinho, e que há lobos gigantes andando por aí, e também um serial killer. O garoto então responde que há uma cachoeira ali perto, e os jovens se encontram lá às vezes para nadar. Jimmy não acredita no garoto. Ele suspeita que o garoto estava indo em direção à casa. Ele suspeita que o garoto seja um lobo. O garoto então fala que se eles querem caçar lobos, é melhor eles irem perto das montanhas, pois os lobos ficam perto das montanhas às vezes. Um dos caçadores pretende deixar o jovem seguir seu caminho e pede desculpa por apontarem uma arma para ele. Mas Jimmy ainda desconfia do garoto. Ele pretende seguir o garoto pela mata. Então eles escutam um uivo, alto e grave, se preparam e apontam suas armas para a mata. E de repente um lobo gigante salta em direção a eles, eliminando um dos caçadores com um só golpe. Bob aproveita e corre para a floresta. Ele irá se transformar e ajudar o seu primo que chegou para ajudá-lo. Aquele lobo era Rowan. Ele sentiu o cheiro de homens e foi conferir. Mas chegando lá, ele viu homens apontando armas para Bob. Então ele teve que agir, eliminando um dos homens. Ele rapidamente avança em direção a Jimmy, mas os caçadores o acertam com muitos disparos. Jimmy acerta um tiro em seu peito, e o lobo fica lento e cai bem em sua frente. Bob, na mata, percebe que seu amigo tomou muitos tiros e não irá sobreviver. Não há o que fazer. Tudo aconteceu rápido demais, e há muitos caçadores armados. Então ele se afasta correndo em direção à sua casa. Ele irá pedir ajuda a seu pai. Vemos então os caçadores olhando para o lobo morto no chão. João está animado. Finalmente eles eliminaram uma das feras. Agora eles pretendem seguir com o plano. Jimmy percebe que o caçador que foi atingido foi partido ao meio. Que força brutal de um lobo. Realmente eles são demônios. Com um só golpe ele fez aquilo com um de seus amigos. E por sorte eles o atingiram. Senão iria ter mais baixas. Jimmy e outro caçador então enrolam o seu companheiro sem vida no chão em uma manta
e colocam na caminhonete que estava perto da estrada. E agora mesmo com essa baixa, eles irão seguir com o plano. Então, chega outra caminhonete com mais caçadores e cães. A igreja mandou mais caçadores, mais 8 deles, e 3 cães. Vera estava liderando eles. Ela sabia que Jimmy e João estavam perto daquela trilha, pois a casa em que eles iriam investigar ficava ali perto. João fica motivado, e então ele fala que, esta noite, vão caçar lobos, e pedem para os caçadores pegarem as lanternas, pois essa floresta é meia escura, e vão caçar até o anoitecer. E então eles partem para a mata. Jimmy fala. Vera tomar cuidado, pois o lobo aparece do nada, e com um só golpe eles partem um humano ao meio. Vera pega um dos cães, uma lanterna, e segue na floresta com os caçadores, liderados por Jimmy e João. Eles vão pelo mesmo caminho onde eliminaram o lobo. Vera pretende ver o corpo da fera. Vemos que Bob chega na casa da matilha, mas lá, está apenas sua mãe e as mulheres. Ele percebe que seu pai não está. Então ele pretende voltar e avisar seus irmãos, cortando para os caçadores. Vemos que estão no meio da floresta tentando encontrar a casa, mas de repente, eles percebem que estão sendo observados e seguidos. Jimmy imagina que é o garoto que havia escapado. Agora ele tem certeza que aquele garoto é um lobo, pois a fera que eles eliminaram tentou defender o garoto. Jimmy então fala em voz alta que não irá machucar o garoto, que eles estão ali apenas para eliminar os vampiros daquela cidade, e que o garoto pode aparecer. É claro que aquilo é um blefe. O que Jimmy não imagina é que quem estava o observando eram 2 lobos mais velhos e ferozes. De repente, um grito de dor entre os caçadores. Um deles havia sumido. Foi muito rápido. Eles nem perceberam. Jimmy e João se olham. Agora eles sabem. Eles viraram a caça. João então fala em voz alta para todos os caçadores ouvirem. Estamos sendo caçados. Vão tentar nos eliminar um a um. Ficam atentos. Esse lobo é rápido. Então eles encontram um corpo de um deles sem vida. A fera o matou. De repente, outro grito e um barulho de disparo. Vera estava sem vida também. O lobo eliminou 2 caçadores rapidamente. Eles nem viram de onde veio o ataque que acertou Vera. Os cachorros começam a latir, e um deles avança em direção à mata, mas é arremessado de volta, e já cai sem vida. 2 caçadores e um cão. Os caçadores ficam desesperados e saem da formação. Outro disparo. Jimmy fica sem entender nada. Os cachorros avançam em direção à floresta latindo, e em um segundo também se calam. Os cachorros foram eliminados. João fica enfurecido, pois Vera, sua parceira, estava ali caída no chão e sem vida. Jimmy então fala para eles recuarem para a caminhonete. Correndo na floresta, os caçadores começam a disparar em direção aos barulhos vindo da mata. Barulhos de disparos e gritos ao mesmo tempo. Jimmy percebe que estão sendo massacrados. Eles têm que chegar até a caminhonete o mais rápido possível. João pede para Jimmy ficar perto dele, que os outros caçadores estão desesperados e vão acertar um ao outro. De repente, João avista um dos lobos saltando para a direção de um dos caçadores, que estava bem à sua frente. Então ele atira. O lobo, com apenas um golpe, parte o caçador ao meio e some rapidamente na floresta novamente. Ele fala para Jimmy que acertou o lobo, e então eles escutam outro grito e mais barulhos de disparo. Um massacre. 2 lobos estão caçando eles, e eles não têm chance. Vemos então que um lobo é cinza e o outro é pardo. Aqueles eram Logan e Fenrir. Os 2 lobos estão furiosos. Eles viram o corpo de Rowan na mata, pretendem eliminar todos aqueles caçadores. De repente, outro lobo surge, atacando o outro caçador. Aquele era Bob, o lobo jovem e marrom. O lobo cinza salta em direção ao João, mas Jimmy acerta um tiro em seu peito, fazendo com que o lobo recue, e então os outros 2 lobos recuam também, deixando os restantes dos caçadores fugirem. O lobo foi atingido no peito. Ele está perdendo muito sangue. Logan não acredita. Ele irá perder seu irmão e seu primo no mesmo dia. Fenrir então cai bem na sua frente, já sem vida.
Logan fica furioso e retorna a perseguir os caçadores. Bob o acompanha. Quando se aproximam, percebem que os caçadores restantes já estão na caminhonete e ela já está partindo, mas ainda resta um que ficou para trás. Logan então avança em cima dele e o destroça. Todos os caçadores que estão na caminhonete olham aquela cena sem poder fazer nada. Logan então encara os homens que estão partindo na caminhonete, e os homens também o encaram. Os lobos então voltam para o corpo de Fenrir. Não há o que fazer. Ele já está sem vida. 2 lobos da matilha se foram. Uma noite dolorosa, cortando para Robert. Ele, seguindo o rastro do lobo branco, escuta um uivo. Aquele uivo não era de um dos seus. Aquilo era para desafiá-lo, para intimidá-lo. Ele é um alfa. Ele irá defender seu território e sua matilha. Mais à frente, ele avista o lobo branco. O lobo branco estava esperando Robert, e sabia que Robert iria sair para encontrá-lo sozinho. Uma batalha o aguardava logo à frente, e ele sabia. Ele saiu de casa com esse propósito. Os 2 lobos se encaram e mostram suas presas. Uma batalha entre 2 alfas adultos e experientes prestes a acontecer. Robert agora sabe. Aquele lobo é Silas. O lobo que ele derrotou há muitos anos atrás. Disputaram território, e que Silas e seu irmão mais novo aceitaram a derrota e fizeram uma matilha em outra cidade. O pai de Robert, um também alfa preto, matou o pai de Silas quando eles ainda eram jovens. Robert agora sabe que precisa eliminar esse lobo branco e que ele é uma ameaça para sua matilha. Então Robert avança dando um ataque feroz no rosto de Silas, cortando para Isaac e Iron. Eles nem imaginam o que está acontecendo, que será uma noite dolorosa para o clã. Eles fecham a loja da família e vão para logramos de carro. Os 2 conversam sobre o movimento da loja. Falam que foi muito movimentado hoje e que estão cansados. Eles só querem chegar em casa e jantar com sua família. Chegando em casa, eles percebem que as mulheres estão preocupadas. A mãe de Isaac fala que Bob estava atrás de seu pai e depois voltou correndo para a floresta. E transformado, Isaac e Iron então correm para a floresta se transformando e partindo em alta velocidade. Encontram Bob e Logan carregando os corpos de Rowan e Fenrir. Eles não conseguem acreditar. 2 lobos de sua matilha estão mortos. Isaac imagina que foi o lobo branco, mas ele vê marcas de tiros. Bob então se transforma em humano, para se comunicar melhor com os seus irmãos. Bob fala que foi caçadores e que eles eliminaram primeiro Rowan, que tentou defendê-lo, e que depois Logan e Fenrir atacaram os caçadores eliminando vários deles. Swing. Mas acertaram o peito de Fenrir. Isaac está sem reação. Iron se mostra feroz e olha para seu irmão. Bob então fala que o pai deles ainda não voltou para casa e que provavelmente foi seguir rastros do lobo branco. E então Isaac manda Bob ficar com sua família e cuidar das mulheres. Esperar os outros lobos chegarem e ficarem de guarda. Isaac, Iron e Logan partem para a floresta. Eles querem encontrar Robert antes que as coisas piorem ainda mais, cortando para a batalha dos alfas. Vemos que ela segue brutal. Os 2 lobos estão machucados. Mas Silas, o lobo branco, está com a vantagem. A batalha seguiu por horas, mas Robert recebeu um ferimento grave na perna. Silas o derrotou com uma mordida no pescoço, fazendo com que Robert caísse já sem forças. Os 2 lobos feridos se olham. É só uma questão de tempo para Robert perder muito sangue e perecer. Silas demonstra respeito por Robert, e em seguida sai em direção à floresta. Ele sabe que a qualquer momento os filhos de Robert podem chegar. Ele precisa recuperar suas forças, pois também está bastante ferido. Chegamos ao fim deste episódio. Peço que se inscreva no nosso canal e deixe seu like. Isso nos motiva a seguir com nosso projeto e trazer várias sagas e histórias para nosso canal. Você também pode nos sugerir melhorias e fazer críticas construtivas nos comentários.
Vamos sempre tentar melhorar e escutar nossa comunidade. Obrigado.